Bom, hoje quem vai ministrar para vocês aqui vai ser a pastora Marilza, daqui a pouco mais. Eu vou dar só uma palavra, né? É que pastor, você está sempre querendo pregar, né? Sempre querendo anunciar a palavra. Mas o que eu tenho... Pega a minha Bíblia sagrada para mim lá. Cadê a minha Bíblia? Em nome de Jesus. Bom, enfim. Ontem eu dei uma palavra aqui para os irmãos aqui na igreja. E tem uma coisa que eu queria comentar com as senhoras aqui hoje. Sobre a questão do José. Pastor, o José é um homem. Não, eu sei que o José é um homem, mas existem coisas na Bíblia Sagrada que são princípios. São o que, pessoal? E é tanto para a mulher quanto para... Tanto vai, é um princípio que se pode ser usado. E a gente sabe que o José... ele foi arrancado daquela túnica de várias cores que o pai dele tinha dado para ele. E depois ele foi jogado na cova, e depois eles tiraram o José da cova e mandaram como escravo para o Egito. E aí Deus colocou uma coisa muito forte no meu coração, foi quando ele chega em Gênesis capítulo 39, versículo 1, vamos lá, por gentileza, Gênesis 39, versículo 1, ele vai colocar para você nos televisores também, essa mensagem aqui, é rápido, o que eu vou falar com vocês aqui, esse recadinho é rápido, tá? Gênesis 39, versículo 1 diz assim: E José quis ir ao Egito. Está assim na sua Bíblia Sagrada? Está escrito José quis ir ao Egito? O que diz na sua Bíblia Sagrada? Ele foi levado. Ele foi levado para um lugar que ele queria? Ele foi levado para um lugar bom? Mas é ali que ele vai ser abençoado. Então eu vejo que de vez em quando Deus ele pode nos levar, e Deus pode permitir que coisas ruins nos aconteçam para que nós sejamos levados para um propósito que é maior do que a gente. Nós não conseguimos compreender na hora, nós não conseguimos entender na hora. Eu acho que o José emocionalmente ele devia estar em frangalhos. Eu acredito que ele devia estar com um misto de emoções, de interpretação. O que está acontecendo comigo? Onde é que eu estou indo? Mas isso aqui que você vê, que José foi levado ao Egito, você vai encontrar em outras passagens da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar, por exemplo, em Ezequiel 37, no versículo 1, não precisa vocês irem lá não. É só fazer um comentário breve, ele vai colocar para você no televisor, mas é só breve, né? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs aonde? No meio de um vale que estava cheio? Fala comigo, cemitério. Então você vê, o Ezequiel foi levado para um cemitério. O José está sendo levado para o Egito. Se você for meditar em Mateus capítulo 4, versículo 1, um pouco antes do Senhor Jesus, ele começar o ministério dele, porque até então Jesus não tinha curado ninguém, não tinha libertado ninguém, mas em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo aonde? Mas para ser tentado pelo diabo. Agora o que você nota nesses personagens? José, o Senhor Jesus, né, o Ezequiel, você nota que todos eles, nesses lugares ruins, eles foram abençoados. O grande exército que foi levantado, grande em extremo, foi no meio de um cemitério. Jesus ele foi servido pelos anjos lá no deserto. E você vai notar que o José ele vai se tornar governador no Egito. Aonde que eu quero chegar para vocês interpretarem aqui? Que quando você é levado para um lugar ruim, não esqueça disso. Quando você é levado por um lugar ruim, que você não gostaria, mas é de Deus, aquilo ali não vai ser o teu fim, aquilo ali vai ser um aprendizado e um crescimento. Então, quando você decide ir para algum lugar, você que decide, não, eu quero fazer isso, aí é perigoso. Porque você pode estar decidindo ir para um lugar bom, mas não é vontade de Deus aquilo para você. Eu estava comentando, eu falava com os nossos irmãos em Cristo, e eu dizia uma coisa até sobre troca de pastores. Pastor, não tem que ter a ver troca de pastores com a gente, tem tudo a ver. Porque de vez em quando o missionário, o pastor Jaime, até o pastor Mike vai fazer uma troca e diz assim, você vai sair daqui, você vai para lá. Para lá eu não vou. Para lá eu não vou. Por que não vai? Porque, sei lá, por causa disso, por causa daquilo, aquele outro, tem 1001 coisa. O que acaba acontecendo? Então a pessoa começa a decidir para onde ela vai. E ela está decidindo não ir para aquele lugar, porque aquele lugar é um pseudo lugar o quê? Ruim, que não é bom. E ela quer ir para um lugar bom. Ok, ela pode até chegar nesse lugar bom, mas pode ser o final da história dela.
Agora, se você se permitir, se deixar levar por aquilo que Deus está falando, ali não vai ser o fim da sua história, ali vai ser a sua história. Porque o segundo filho que nasceu de José, como é que foi o nome do segundo filho? O primeiro foi Manassés. Deus me fez esquecer, Deus me fez superar todo o trabalho da casa do meu pai. Qual foi o segundo filho? Efraim. O que significa Efraim? Deus me fez crescer na terra da minha, aonde mais nós somos atacados, é onde mais Deus vai nos fazer crescer, é ali onde nós seremos abençoados. E quando José, então, no Gênesis capítulo 39, versículo 1, como você leu aqui na Bíblia Sagrada, volta lá em nome de Jesus para a gente, Gênesis, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Isso aqui é uma coisa séria que eu queria comentar com vocês hoje. De vez em quando nós julgamos as pessoas por um período ruim que ela está passando. Você imagina os tapas que o José deve ter levado quando ele foi adquirido como mercadoria no mercado de escravo. Ou você acha que eram tratados bem os escravos naquela época? Não, ele deve ser abaixo de tapa, chute, enfiar o pé nele. Sai para lá, mercadoria, vai lá, você vai trabalhar na casa de Potifar, vem cá, ele deve ter tomado uns tapas. Mas por que eles estavam tratando o José assim? Porque eles não conheciam o potencial que tinha dentro do José. E muitas vezes, quem sabe as irmãs aqui estão passando um período difícil, complicado. É só um período, porque dentro de vocês existe um grande potencial. Quem sabe você está escrava. Isso é muito forte. Você está escrava, mas o seu potencial é para governadora. E é isso que aconteceu com José. Então ele não sabia, no caso Potifar, ele não sabia que estava comprando o futuro governador do Egito. Então hoje são pessoas que estão passando lutas, dificuldades, turbulências, que a gente não consegue compreender e dizer assim, não, essa pessoa não vai virar nada. Vai virar sim. Você sabe que em Gênesis capítulo 37, o José ele é vendido como escravo, em Gênesis capítulo 37. Você sabia que o capítulo 38 da Bíblia Sagrada não fala nada de José? O capítulo 38 de Gênesis é só sobre Judá e Tamar. Não tem outra história, é uma história triste lá sobre Judá e Tamar, uma história terrível. E a Bíblia Sagrada então faz com que o José no capítulo 38 ele fique em anonimato. Mas você sabe o que acontece nesse capítulo 39 que nós estamos lendo, até o capítulo 50 de Gênesis? Só a história do José. Você já notou que mais da metade de Gênesis é só a história do José? Porque de repente você pode ter ficado no anonimato um capítulo para ter ser escrito a sua história até o fim depois. Então de vez em quando é isso que acontece. A gente fica de vez em quando no anonimato, as pessoas julgam e dizem assim, isso não vai virar nada, isso não vai acontecer absolutamente nada, essa pessoa não vai ser mais ninguém na vida. Pelo contrário, olha só o que diz em Gênesis 39 no versículo 2, depois que o Potifar compra ele do mercado de escravos, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Fale em voz alta comigo, não é o lugar que me abençoa. Mais uma vez, não é o lugar que me abençoa. O que abençoa a mim e você é Deus está com você. Se Deus está comigo, o lugar onde eu estou vai ser abençoado. E serão abençoados por amor de mim, porque Deus está comigo. Eu fiquei pensando isso aqui muito, sabe? Porque o José é a coisa mais incrível que acontece com o José. O José dá para perceber que a bênção não está no local, a bênção ela está visivelmente com o José, porque no versículo 3 a Bíblia diz, e vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, que tudo que caia na sua mão, visivelmente todo mundo enxergue que Deus está contigo. Agora tem uma coisa interessante aqui, pastor Anderson, vem cá pastor Anderson, tudo bem, esse aqui é o nosso pastor lá de Duque de Caxias, da região. Pastor Anderson, em Gênesis 37, o José recebe 2 sonhos. E os 2 sonhos que o José recebe, ele fala com os irmãos. E por falar muito e não interpretar corretamente o sonho, e dar com a língua nos dentes, não ter papas na língua e falar besteira com a boca, ele foi lançado aonde? No poço, na cova. Depois ele foi retirado e foi vendido como escravo. Só que do capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 3, pastor Anderson, José não fala nada, e a Bíblia Sagrada diz que as pessoas começam a ver, principalmente o Potifar, começa a ver o José sendo abençoado por Deus. O que eu aprendo com isso? Fique quieta, fique quieto, e Deus vai começar a mostrar quem é que Ele é com você.
O José, enquanto ele fala, ele é jogado na cova. Mas quando ele fica quieto, Deus começa a mostrar que a partir de hoje nós viemos falar menos e Deus vem a mostrar mais. Que as coisas começam a acontecer milagrosamente na nossa vida. Quando José tagarela, obrigado pastor Anderson. Quando José tagarela, fala demais, que a gente gosta de falar muito, que é de Jesus, que é da igreja, que é evangélico, que é não sei o quê. Quando a gente fala muito, parece que as coisas não fluem. Agora quando a gente fica quieto, Deus começa a mostrar. Eu e você, nós vamos ser uma carta viva escrita pela mão de Deus. Bom, mas o que me chama a atenção é que o José, o Senhor estava com ele. E a Bíblia diz que ele foi abençoado na casa do egípcio, do Potifar. Então o Ezequiel foi abençoado no vale dos ossos secos. O apóstolo Paulo foi abençoado na ilha de Malta. Jesus foi abençoado no deserto. Daniel foi abençoado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram abençoados na fornalha de fogo ardente. O Moisés foi abençoado no Egito. Pedro foi abençoado na cadeia. E Isaac foi abençoado na terra seca. E Adão pecou no paraíso. O lugar não tem nada a ver. O lugar é você que faz. É a bênção de Deus que está na sua cabeça. E sabe o que vai acontecer com José? Que eu vou acabar, que eu estou muito tagarela hoje. Amém? Quem está entendendo que o pastor está pregando? No próximo versículo diz assim, no 4: e José achou graça aos seus olhos. Os grandes personagens da Bíblia Sagrada sempre chamaram a atenção pelos olhos. Os grandes da Bíblia Sagrada nunca chamaram atenção por aquilo que eles falavam apenas, mas por aquilo que as pessoas viam na vida deles. E José achou graça aos seus olhos e serviu. E atenção, hein? E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que ele tinha. Eu quero que vocês digam: a história se repete. Porque o José, na casa do pai dele, porque ele era mais fiel do que os irmãos eram falsos, os irmãos eram infiéis ao pai, os irmãos faziam falcatrua com as ovelhas, e o José não concordava com isso, e o José trouxe uma má fama dos irmãos dele para o pai, e o pai honrou, e deu uma túnica de várias cores. O José acabou se tornando um encarregado, José acabou se tornando gerente, José acabou se tornando o supervisor daquela casa. Só que passou o tempo, ele perdeu. E depois que ele perdeu isso, e ele vai ser levado aqui como escravo para o Egito, parece que isso não vai acontecer de novo. Mas diga bem alto comigo: a história se repete. É, porque um dia quem já foi rei não vai perder a majestade. Vocês já foram abençoadas? Quem já foi muito abençoado na vida, vai se repetir de novo essa história. Você pode passar um período no anonimato, você pode passar um período na cova, pode arrancar a túnica de várias cores de vocês, podem, quem sabe, tirar o teu brilho, mas você vai voltar a brilhar de novo. Nós vamos voltar a brilhar novamente. Quem já um dia brilhou, vai brilhar de novo. E era isso que Deus tinha agora para a gente. Depois as irmãs vão empregar mais. Amém? Diga aleluia.